Olá, saudações! Sejam bem-vindos a mais um Dicas do Zé, aqui do Degustação Literária. E nós vamos iniciar uma série intitulada Os 5 livros que você precisa ler, onde serão apresentados 5 livros sobre determinado tema ou gênero literário. Mas não será uma espécie de competição, tipo 5º lugar, 4º lugar ou 3º, nada disso. São 5 livros muito bons e todos representativos dos seus gêneros. Agora, por que 5 livros? É um número interessante, ele deixa uma janela, uma margem, para que você também possa participar e dar as suas dicas de leitura. Esses livros serão apresentados mediante a ordem alfabética por sobrenome do autor. E essa abertura estará presente em todos os vídeos da série. Então, se você já assistiu, é só pular e partir por abraço. Então, musiquinha. A ficção científica, o gênero que todos nós amamos, pois nos permite nos aventurar pelas possibilidades mais incríveis da alma humana, ou não humana, seja no futuro distante, ou no passado, ou até mesmo no presente, ao contemplarmos sociedades utópicas, quase perfeitas, ou então realidades obscuras e terríveis. A ficção científica é um grande exercício de imaginação e questionamento. Afinal, até onde nós, como sociedade e como indivíduo, pretendemos chegar? E como nós pretendemos chegar? Então é isso. Lhes apresento 5 livros muito bons de ficção científica. As Cavernas de Aço, de Isaac Asimov. Eu não vou falar Isaac Asimov, não. É Isaac Asimov mesmo. Pois bem, o criador das 3 leis da robótica nos apresenta aqui no primeiro livro da famosa série dos robôs, o detetive Elijah Wood. Ele vive em uma sociedade que habita verdadeiras colmeias humanas, grandes edificações, vivem todos confinados. A humanidade tem medo de espaços abertos. Eles não caminham sob o sol, sob as estrelas, eles não sentem o vento, eles não sentem a chuva, vivem realmente confinados em cubículos. Então, nessa sociedade, que para nós seria extremamente claustrofóbica, ocorre um assassinato. E Elijah Wood ele é designado para investigar esse assassinato, que tem implicações planetárias, ou mesmo extraplanetárias. É uma verdadeira corrida contra o tempo para descobrir o assassino. E nessa sociedade existe um preconceito fortíssimo contra uma determinada, vamos dizer assim, classe de indivíduos. E um desses indivíduos ele é chamado para ajudar na investigação. Ele se torna parceiro do Elijah. E isso torna tudo ainda mais complicado. É um romance incrível que mescla com maestria ficção científica com romance policial. As Cavernas de Aço, de Isaac Asimov. Em 2001, Uma Odisseia no Espaço, de Arthur C. Clarke. Eu tenho essa edição antiga aqui, mas vamos mostrar a da Aleph, que ela é maravilhosa. HAL 9000. E o livro em si que representa muito bem o monolito. Pois bem, esse livro foi escrito conjuntamente com o roteiro de Stanley Kubrick, o criador do filme que criou novos paradigmas para o cinema. Na época, 2001 foi extremamente controverso. Muitos odiaram, outros não sabiam o que fazer com ele, porque estava muito à frente do seu tempo. Pois bem, a história do livro, ele narra a chegada de um artefato vindo das profundezas do tempo e do espaço, e parece que ele é responsável por despertar a inteligência no ser humano. Havia hominídeos na época, né? Vamos dizer assim.
esse monolito, ao chegar na Terra, ele instigou aqueles mais aptos a evoluir. Ele foi a alavanca para a evolução da espécie humana. E esse monolito ele vem nos monitorando através dos milênios. Então, 2001 é um livro que ele mexe com o ser humano em diversos aspectos, seja político, seja filosófico, religioso. Um livro incrível, até porque ele nos esclarece muitas dúvidas, muitas lacunas que ficaram abertas no filme. Até o personagem, um dos hominídeos do início do filme, aqui ele é nomeado, ele possui um nome. É muito bacana, é muito interessante. E além do que, essa edição ela ainda mostra o conto, foram 2 contos, dos quais o Kubrick e o Arthur C. Clarke se basearam na construção de 2001. Um livro que é um marco na história da ficção científica. Assim, ele trata também da inteligência artificial, que quem sabe não virá se tornar um grande perigo para nós humanos, né? Muito embora eu acho que o HAL 9000 seja apenas mais uma vítima das incongruências do homem. 2001, Uma Odisseia no Espaço, de Arthur C. Clarke. Duna, de Frank Herbert. Este meu livro é da editora Nova Fronteira. Simplesmente é um dos melhores livros que eu já li de ficção científica. Ele recebeu o prêmio Nebula e Hugo, que são grandes prêmios da ficção científica mundial. O autor ele nos entrega um mundo completo e foi extremamente bem construído, seja em seus aspectos econômicos, sociais, geológicos e até ecológicos. Apesar de ter sido escrito em 1965, onde a ecologia era bastante incipiente, aqui ela é tratada de forma primorosa, ela é vista como um dos fatores mais importantes para o planeta. Pois bem, Duna é um mundo que possui algo que atrai a cobiça dos demais povos da galáxia. É como aqui na Terra, esses países possuem alguma coisa que atrai os interesses das grandes nações e que as levam a conquistar esse pequeno país. Duna é justamente isso, é um planeta desértico, mas que por possuir algo que é de interesse para os grandes impérios galácticos, ele fica no meio de um verdadeiro conflito. O próprio planeta ele está dividido entre 2 grandes casas reais. Além disso, existe um povo do deserto, eu chamo de ninjas de Duna, porque eles são um povo excepcionalmente guerreiro, eles são fantásticos. Então esse povo, ele, apesar de ser desprezado pelas demais castas, pelos demais impérios, eles vivem numa verdadeira comunhão com o planeta. Eles veem Duna de forma completa, de forma holística. Eles respeitam o deserto, eles respeitam os animais do deserto, eles vivem em uma verdadeira comunhão espiritual e natural com o planeta. Portanto, eles têm um peso muito grande nas decisões e nas batalhas que ocorrem aqui pela luta desse algo que Duna possui de tão importante para os impérios. E as lutas, as batalhas, por sinal, são interessantíssimas. É um livro volumoso, mas não te cansa. Tanto as disputas pelo poder realizadas através de tratados, como realizadas através de guerras, são muito bem descritas. E você, sinceramente, você vai ficar impressionado como o autor consegue te jogar no meio desse planeta aqui, no meio deste confronto, deste conflito e desta aspiração pelo mundo melhor. Duna é um livro excepcional, recomendadíssimo também. Contato, de Carl Sagan. O meu livro é da editora Guanabara. Eu adoro esta capa aqui. Carl Sagan, ele é o meu ídolo. Eu vou fazer um vídeo só sobre as obras de Carl Sagan, sobre sua vida, porque ele é excepcional. Eu vou falar sempre de Carl Sagan como se ele estivesse vivo, porque ele está vivo. Toda vez que alguém abre as páginas de um livro dele, ou assiste o seu fabuloso documentário Cosmos, Carl Sagan vai estar vivo em nossos corações. Ele é responsável por eu amar a astronomia, por eu gostar muito de ciência, por eu ainda ter um pouco de fé no futuro da humanidade. Carl Sagan, ele é um autor de calibre excepcional, porque ele alia o seu vasto conhecimento científico com uma humanidade profunda,
sabe, com uma sensibilidade intensa. É o meu ídolo, e ele nos brinda aqui com um romance excepcional. Como não poderia deixar de ser, Contato é um livro que une o conhecimento científico, o vasto conhecimento científico de Carl Sagan, com a imaginação desse excelente autor. Ele, mesmo que esse livro seja calcado, seja de certa forma muitas vezes restrito pelo conhecimento científico, em dado momento ele se solta, ele abre as asas da imaginação e voa pelo cosmos. Carl Sagan é excepcional, esse livro aqui é maravilhoso. Do que ele trata? Do primeiro contato dos seres humanos com uma civilização extraterrestre. E como não poderia deixar de ser, esse contato se faz através de radioastronomia, quando se envia mensagens para o espaço e nós as recebemos de volta. Então, ele demonstra todo o impacto do conhecimento da existência de uma civilização extraterrestre na nossa vida, no nosso cotidiano. Seja o impacto por parte das grandes nações que lutam pelo poder, seja pela disputa de tecnologia, pela desconfiança que o homem tem em relação ao próprio homem, seja um impacto causado na filosofia, na religião principalmente. Então, Carl Sagan nos mergulha a fundo na alma humana. Apesar de penetrar nas profundezas do cosmos, ele penetra nas profundezas do coração humano. Um livro excepcional, Contato, de Carl Sagan. A Guerra dos Mundos, de H.G. Wells. Eu não vou falar A.G. Wells, não. Essa minha edição é um pouco antiga, é de 1953, da F. Breguet Editores. Eu pretendo adquirir uma mais recente, mas eu tenho um carinho muito especial por essa aqui. Bom, H.G. Wells, ao contrário de Júlio Verne, via com certa desconfiança os avanços tecnológicos, porque ele sabia do potencial destrutivo da humanidade. Tanto que esse livro é uma grande metáfora ao colonialismo britânico à época, quando uma civilização militarmente superior conquistava uma mais fraca. Então, nós vemos o cotidiano das pessoas sendo simplesmente devastado. A sua vida comum, a sua casa, amigos, família, tudo isso desaparece frente aos seus olhos. Você só pensa em tentar sobreviver. E é isso que acontece aqui nessa história. Ela se passa nos primeiros dias do século XX, quando um meteorito cai em uma região rural da Inglaterra e um grupo de astrônomos saem para investigar o fenômeno. E qual sua surpresa ao descobrir que não se trata de um meteorito, é um veículo de transporte vindo de Marte, e ali tem início a expedição de conquista dos marcianos ao nosso planeta. É uma época ainda onde a comunicação ainda não era muito avançada. Na verdade, o meio de comunicação mais rápido era o telégrafo. Então as notícias eram desencontradas, havia falta de comunicação, ninguém sabia ao certo o que estava acontecendo, e esse caos é muito bem retratado aqui nessas páginas. O personagem principal, ele é sequer nomeado, nós não sabemos o nome dele. Só que ele passa o livro inteiro numa corrida desenfreada pela sobrevivência. É muito interessante você ouvir os rumores de tal cidade foi incendiada, tal vilarejo desapareceu, os campos ao norte estão pegando fogo e ninguém sabia ao certo o que estava acontecendo, para onde correr, para onde fugir, o que realmente estava acontecendo ali na vida daquelas pessoas. O exército partia todo garboso e de repente, depois de alguns dias, voltava desbaratada, as pessoas ficavam atônitas. Então, é um livro magnífico, ele capta muito bem o espírito de desespero que costuma se apossar das pessoas frente a forças desconhecidas que estão devastando a sua vida, a sua cidade, o seu país. O livro foi escrito em 1898, mas como você pode perceber, o Wells era um visionário. Ele retratou muito bem a conquista por parte de uma força muito superior a uma civilização ainda inferior, uma civilização ainda militarmente capaz de se defender. Ele retratou isso com maestria, servindo tanto para aquela época quanto para daqui a 100 anos, que eu acho que infelizmente as guerras vão continuar. Então aqui nesse livro nós temos isso, o espírito de conquista. Simplesmente alguém que é mais poderoso se julga no direito de invadir e conquistar
o mais fraco. No caso aqui somos nós, os seres humanos, perante uma invasão marciana. Um livro fantástico, primoroso. Ele foi até utilizado por um radialista norte-americano. Assim, foi feita uma espécie de dramatização desse livro e ele gerou pânico nos Estados Unidos, se eu não me engano, na década de 50. Isso aí é interessante vocês pesquisarem. Bom, Guerra dos Mundos, de H.G. Wells. Fica aqui a dica dos 5 livros de ficção científica que vocês precisam ler. Espero que tenham gostado. Se gostaram, deem um joinha, isso é muito importante. Se inscrevam no canal e até o próximo vídeo da série. Até mais!